Bolsonaro agora pode pegar até 43 anos de cadeia após o parecer da PGR, do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Então, sabemos que existe toda essa fase de inquérito do golpe, né, do suposto golpe. Temos aí agora o julgamento que está rolando e nos próximos 7 dias teremos então o resultado a respeito da condenação do Bolsonaro, que é cada vez mais possível de acontecer. Muita gente chegou a pensar que talvez o Alexandre de Moraes iria retroceder em toda essa história, iria desistir disso por conta da pressão do Donald Trump que ele tem feito sobre possíveis sanções que ele poderia aplicar ao Alexandre de Moraes, à sua família, àqueles que estão ao seu redor, aqueles que seguiram suas ordens consideradas como ilegais pelo governo americano. E também tem toda a questão da taxação também contra o Brasil. Embora a parte da taxação ele tenha citado o Bolsonaro, isso não tem a ver diretamente com o caso. A taxação é uma coisa, sanções contra Moraes são outras coisas. Primeiro, essa taxação é porque basicamente o Lula ele está aí fazendo essa luta contra o suposto imperialismo americano, né? Porque o dólar domina o mundo e nós aqui do grupinho maléfico do BRICS precisamos combater o avanço do dólar, porque quando a gente for negociar tem que usar uma outra moeda. Chegou-se a falar da criação de uma nova moeda e o Lula, o Trump já havia falado logo quando ele foi eleito, antes de tomar posse: se alguém quiser lutar contra o domínio do dólar, essa pessoa não vai poder negociar com os Estados Unidos. Ele já tinha avisado. Na hora que ele falou isso, o Putin peidou, falou: foi ideia do Lula esse negócio aí. Daí teve a reunião do BRICS agora, o pessoal já prevendo que poderia alguma coisa acontecer, inclusive já tendo até possivelmente informações de inteligência a respeito desse assunto, que o Trump já estava planejando colocar algum tipo de taxação extra ou algo nesse sentido. No fim das contas, o pessoal pulou fora, né? Não quero me associar, o Lula não quero aparecer ao lado do BRICS. Então existe aí uma guerra tarifária que está para ser estabelecida na Rússia? Sim, ela existe. Mas ainda assim não é diretamente a ver com o BRICS, é uma outra história, é questão de guerra Rússia e Ucrânia, mas não tem a ver com o BRICS. A China brigou com o Trump, né? Eles brigaram bastante, mas assim, um depende muito do outro. Agora o Brasil é outra história, por quê? Embora soja, suco de laranja, né? Suco de laranja, enfim, café, pescado, mel, alguns itens assim sejam comprados pelo governo americano em grande escala, e talvez você não consiga produtos da mesma qualidade, porém com um preço similar. Embora tudo isso possa acontecer, no fim das contas a gente percebe que o governo brasileiro vai ser bem mais prejudicado do que o governo americano. O governo americano, vai ter aí uns probleminhas para conseguir esses produtos, vai ser ruim, vai diminuir minimamente o conforto do povo norte-americano, porque eles vão parar de comprar do Brasil, porque o preço não vai compensar mais. Mas acabou, né? Ponto. Vai reduzir minimamente o conforto deles. Agora, no Brasil, estamos falando de um alto índice de desemprego por conta do avanço dessas taxas. Então estamos falando que no Brasil poderíamos ter aí um alto índice de desemprego nos próximos 60, 90 dias, empresas inteiras fechando, né? Tem empresas que dependem do público brasileiro em alguma forma? Sim, existem essas empresas, mas certeza que o povo brasileiro vai ser bem mais prejudicado economicamente com essa briga tarifária do que o povo norte-americano. O Trump não quer
que as coisas fiquem ruins para o povo americano, mas ao mesmo tempo ele não está disposto a amolecer tanto assim, né? Ainda assim, o pessoal até comentou, o Lula pode solicitar uma prorrogação de 90 dias e tentar negociar essa taxa para 30%, fazer alguma coisa ou outra. Só que assim, o Lula não vai querer ceder em nada e ele tá querendo sim brigar com o Donald Trump. Então, por conta disso, acredita-se que o negócio não vá muito adiante na negociação, porque o Lula ele quer brigar com o Trump. Agora, isso é a taxação, que nada tem a ver com o processo do Bolsonaro. Mas na hora da taxação ele citou o Bolsonaro. Então, aí é que tá. Uma coisa não é diretamente codependente da outra. Eles podem seguir com o processo do Bolsonaro, mas podem falar, olha, a gente vai desistir dessa moeda única do BRICS. Duvido que o Trump vai falar assim, então, não, mas vocês têm que mudar o processo do Bolsonaro. Enquanto isso não acontecer, eu não vou abaixar as taxas. Tem influência no negócio do Bolsonaro, mas não é o único ponto, não é o principal ponto, tá? Agora, sanções contra Moraes. Existem já 4 linhas de frente que estão fazendo contra o Alexandre de Moraes. Uma delas é o processo da Rumble com a Trump Media, né? A gente sabe que tem todo esse problema aí da Rumble ser impedida de atuar aqui no Brasil, bloqueada e tudo mais. A gente tem aí um projeto de lei de taxação de 500% que estão falando por agora, tá? Mas daí é mais novo, que pode chegar até 500%. Nós temos um outro projeto de lei para impedir essa taxação de 500%, na verdade seria contra o Brasil todo, mas teria a ver com Alexandre de Moraes, tá? Com a censura e tudo que acontece aqui. Tem o projeto de lei que impede pessoas de entrarem e terem visto, ou se quer entrar nos Estados Unidos. E tem, por fim, a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky, o Trump, ele pode aplicar a hora que ele quiser. Tá? Ele não depende de aprovação do Congresso, de lei e nada mais. É um tipo de lei que ele pode simplesmente incluir o nome do Alexandre de Moraes. E tem vários graus nessa Lei Magnitsky. Tem desde a pessoa não poder entrar no país, quanto ela não poder ter conta em empresas norte-americanas. Então, assim, ter conta no Uber, no Spotify, no Gmail, na Microsoft, no Google, no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok ainda é chinês, embora esteja em fase de negociação. Mas assim, no X, né, são todas empresas americanas, né? Netflix, HBO, mas ele não depende de nada disso. Então, mas aí a Lei Magnitsky, em alguns graus, pode chegar até proibir que empresas façam negociações dentro do território americano ou com empresas americanas, enquanto mantiverem contas de pessoas que têm o seu nome na Lei Magnitsky. Então a gente sabe que, por exemplo, vou pegar aí o Itaú. Se o Itaú tem e ele tem fundo de investimento que tem alguma coisa a ver com os Estados Unidos, qualquer coisa, qualquer tipo de negociação, todos os bancos, né? Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil, todos os bancos, eles têm negócios, né? Algum tipo de negociação nos Estados Unidos. Então, você diretamente ter algo nesse sentido assim, né? Uma lei Magnitsky sendo aplicada, é algo muito ruim, né? Você morreu digitalmente. O Moraes ele só poderia receber pagamento, por exemplo, através de ordem de pagamento, né? Que é uma espécie de... você pode pagar alguém sem necessariamente a pessoa ter conta em um banco. Como que funciona isso? Uma ordem de pagamento, você vai até o banco e fala assim... eu quero fazer um pagamento para o Bolsonaro, por exemplo. Quero pagar R$1.000 para o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não tem conta aqui. Mas eu quero deixar uma ordem de pagamento para o Bolsonaro. Daí, o banco pega esse dinheiro, fica com ele. O Bolsonaro não é cliente do banco. O Bolsonaro vai até lá e fala, olha, meu nome é Bolsonaro, CPF tal, sou Jair Messias Bolsonaro, CPF tal, eu quero receber o pagamento. Daí ele vai lá e recebe o pagamento em dinheiro ali na hora. E não pode abrir conta, nem pode manter conta. Então, isso assim, ia eliminar toda a vida digital do Alexandre de Moraes.
Basicamente isso, né? Nubank, ele pode ir para o Nubank. Nubank tem negociação nos Estados Unidos também, então ele também não poderia. Claro que a gente está falando do maior grau da Lei Magnitsky, lembrando que o objetivo das punições que temos não é punir. Mas a punição não serve para punir? Não, a punição serve como um último recurso de uma sociedade para impedir que algum mal prossiga. Por exemplo, o objetivo da cadeia, ou do sistema prisional, ou das leis brasileiras é prender o cidadão brasileiro? Não, o objetivo não é prender. O objetivo é, de alguma maneira, impedir que pessoas cometam crimes. A gente pode até entrar na esfera de o quanto isso é ou não útil. Aí é uma outra discussão. Mas, no sentido de que a cadeia ela existe não para prender pessoas. O sistema prisional, a cadeia, os guardas, enfim, a polícia, o objetivo deles não é prender as pessoas. Todo esse sistema existe para coibir crimes e impedir pessoas que cometeram crimes de sua reincidência. Então, a punição ela não existe para punir, a punição existe para impedir que, até certo ponto, as pessoas cometam crimes, né? Mas isso não funciona. Aí é uma outra história. Mas, de mesmo modo, a Lei Magnitsky, ela não serve para impedir que o Alexandre não serve para punir o Alexandre de Moraes. Ela serve para tentar mudar o curso da situação. Por isso que eles não meteram, vamos meter Lei Magnitsky aqui. Porque, de fato, existe uma certa esperança de que algo mude de rumo aqui no Brasil. Existe a questão que algumas pessoas levantaram aí, né? Que o Felipe Martins, ele, por conta da solicitação de habeas corpus que parou na mão de outro ministro e tudo, poderia anular todo o processo. E daí o Alexandre de Moraes não precisaria abaixar a cabeça e só ia falar: eu tentei lutar pela democracia, mas outro ministro impediu, né? Não sei se vai chegar nisso, eu sinceramente duvido muito. E eu acredito que o objetivo final deles é prender Bolsonaro, né? Pra depois de um certo tempo eles poderem falar: Lula foi preso por corrupção, mas Bolsonaro também foi, né? Mesmo que anulem todo o processo depois. Eu penso que é essa a ideia, né? Isso daí é uma vingança particular do Lula e do Alexandre de Moraes. E a gente sabe que, claro, isso de acordo com o que foi compartilhado pela Bárbara do Te Atualizei, que ela pegou informações da Veja, e de acordo com um relato aí de um certo general, enfim, Alexandre de Moraes teria dito que ele quer se vingar do Bolsonaro porque o Bolsonaro acabou com a vida dele, ele não pode mais sair na rua. Não sei até que ponto essa conversa é verdade, daí teria que verificar a fonte lá da Veja, a fonte da Bárbara, do Te Atualizei e tudo, mas de fato, depois do governo Bolsonaro, o Alexandre de Moraes não consegue mais sair na rua. Eu vou ali na esquina comprar pão. Ele não consegue, cara. Ele não consegue. Eu vou ali... Eu não sei se ele tem neto, né? Eu vou levar meu neto ali no parquinho. Ele não consegue, cara. Ele não consegue, porque a população brasileira hoje tem uma raiva muito grande dele, né? Existe uma imagem muito negativa atrelada, né? E, claro, eu não tô falando que é certo você chegar num ministro no meio da rua e querer cobrar ele do que ele tenha feito ou deixado de fazer, né? Ou que é certo alguém bater nele ou tirar a vida dele. Não é isso. Não é isso. Mas, cara, a partir do momento que você levanta uma ação contra o presidente, um ex-presidente que é muito amado pelo Brasil e tudo, essas são as consequências que ele passa a sofrer. E com esse processo todo que ele tá fazendo contra o Bolsonaro, a tendência é piorar, né? Repito, não vejo que a gente tem que sair na rua e bater em alguém vai ser solução para alguma coisa. Mas, infelizmente, ele corre um risco muito grande, né? O Alexandre de Moraes a todo momento corre um risco muito grande, até fora do Brasil. Eu já vi aí 2, 3 vídeos de pessoal no meio da rua lá, não lembro se era na Europa, na época, né? Enfim, na época que ele ainda podia entrar nos Estados Unidos, não sei, que ele andando lá e o pessoal com o celular filmando e cobrando, e aí, não sei o que, e aí, você, xingando o cara, criticando ele, né? Teve até briga em aeroporto, aí a gente tem a questão das imagens e tudo mais. Bom, e por fim, o que eu tenho a dizer pra você. Nos próximos 7 dias
vai rolar toda a história do Bolsonaro aí pra gente saber se ele vai ser condenado ou não pelos 5 crimes, sendo que os principais são ter supostamente mandado aí realizar uma manifestação que seria uma tentativa de golpe de Estado, uma tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito. Vamos lá. Se ele for condenado, se Bolsonaro realmente for condenado, isso não vai fazer... eu acredito que isso não vai fazer ele ir pra cadeia. Por quê? O Collor acabou de receber uma condenação por corrupção, não é da época que ele era presidente, tá? É de uma outra coisa, ainda da época da Operação Lava Jato. E ele conseguiu prisão domiciliar. Então, muito provavelmente, o Bolsonaro, por não apresentar risco, por não ter demonstrado nenhuma possibilidade de querer fugir, pelo contrário, ele sempre bateu de frente, sempre estava lá, por ter sido um ex-presidente, uma pessoa muito conhecida, e por ser um idoso, provavelmente ele vai receber uma prisão domiciliar se ele for condenado, né? Mas vamos aí acompanhando o que vai acontecer de agora em diante. Mas comenta o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe um like nesse vídeo. Até mais.